lá, gente. Então hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre rotina, tá? Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu tenho observado muitas pessoas que eu tenho contato, muitos alunos, que estão tendo menos tempo do que tinham antes, né? Menos tempo agora nesse período de quarentena. Sem querer romantizar, tá? Esse período que a gente ainda está vivendo. Claro que algumas pessoas estão com outras demandas, né? Filhos em casa, outras atividades de casa para fazer, mas nem sempre esse é o caso, né? Então eu tenho observado pessoas mesmo que, né, sem filhos, etc., que, por exemplo, praticavam às 7 da manhã e não conseguem praticar. Um dos motivos, né, pensando aqui na falta de tempo, não na falta de motivação, passa pela falta de organização das tarefas do dia. Às vezes, quando a gente tem mais tempo, a gente não consegue aproveitar esse tempo. A gente não organiza o que a gente tem que fazer. E como a gente tem tanto tempo, a gente pensa, eu vou fazer mais tarde. E aí o mais tarde virou nunca. Acaba que chega no fim do dia, a gente não fez o que a gente queria fazer. Chega o fim da semana, a gente não fez, a gente não colocou em prática os planos que a gente tinha. É uma coisa que a gente fala muito no caminho, no processo de yoga, é sobre disciplina. E realmente, ter disciplina é uma chave, né, para que a gente possa construir uma rotina, para que a gente possa organizar o nosso dia, para que a gente possa ter mais tempo. Construir uma relação positiva com a disciplina. Para mim, disciplina é sinônimo de liberdade. Por quê? Porque eu faço os meus planos, né? E se eu tenho disciplina, eu consigo realizá-los. Dentro, né, da medida do possível. É claro que existem outros fatores externos. Então, quando a gente não tem disciplina, a gente faz mil e um planos e esses planos não saem do papel. Porque a gente não consegue se organizar. A gente pensa no início da semana, naquela segunda-feira, fazer isso, isso e isso. Em janeiro a gente faz aquela lista de coisas, chega em dezembro, não fez nada. Então, se a gente quer construir essa relação, né, de controle, de ter uma relação positiva com a nossa mente, que a gente tem as rédeas da nossa cabeça, né, da nossa vontade, é claro que a gente precisa ter uma disciplina. Por quê? Porque o método, né, na prática de yoga é a repetição e o desapego. Então, se eu quero ter uma prática contínua para ter os frutos do yoga, se eu preciso repetir aquilo, é claro que eu tenho que ter disciplina. Porque a disciplina me faz praticar, né, me faz treinar minha mente para fazer aquilo que eu tenho que fazer, mesmo quando eu não estou com muita vontade, tá? Então, por isso que no yoga a gente fala, a prática de yoga passa, né, pela disciplina e por construir uma relação positiva com ela. Então eu acho que começa pelo planejamento. Lá no domingo, ou lá no início do mês, você traçar as suas metas, traçar os seus objetivos, pensar o que é que você tem que fazer, qual é o seu horário de trabalho, se você quer se exercitar, qual é o tempo que você tem para isso, tá? E você tem que dividir o seu dia, tá? Manhã, aquela hora do almoço, tarde, noite, e ir encaixando as suas obrigações nesses períodos. No dia anterior, já planejar, a depender da sua rotina no dia seguinte, já planejar o que você tem que deixar organizado para que o dia seguinte dê certo. Primeira coisa, o meu dia, como é que ele funciona? Eu acordo e eu pratico. Primeira coisa que eu faço. Tem algumas rotinazinhas matinais, que depois eu vou compartilhar, mas enfim, eu vou praticar, né? Acordo e pratico. Às vezes, enfim, acordo antes do sol nascer, né? Esse é o meu hábito, essa é a minha rotina hoje, nesse momento da minha vida. Então, o que eu tenho que fazer no dia anterior para que dê certo esse meu plano, que é praticar, né, assim que eu acordo. Então eu já vou deixar a minha roupa preparada no dia anterior. O meu tapete, geralmente eu deixo estendido lá no quarto em que eu pratico. Muito bem. E outra coisa também é que no dia anterior, a depender da hora que eu vou acordar, eu vou dormir cedo. Vou pensar, já penso, né, a hora que eu vou acordar. Tem alguns dias que eu acordo mais cedo, então 8h30 geralmente eu já estou na cama, 8h30, 9h. Quando você mergulha nessa prática de forma verdadeira e aberta, você naturalmente começa a mudar alguns hábitos, né? Você naturalmente quer dormir mais cedo, você naturalmente pensa o que é que você vai comer. Então, tudo isso ajuda a gente a construir uma rotina, a ser mais disciplinado, né? O primeiro período do meu dia é preenchido por isso, por essas práticas de autocuidado. Depois que eu pratiquei, eu vou tomar o meu banho, tomar o meu café, meu smoothie e vou dar a minha aula, né, nesse momento da nossa vida em quarentena, online pelo Zoom. Então a aula já está agendada, eu vou entrar, meus alunos também, e aí eu vou ter aí entre 7 às 9, 9h30, nesse período dando, né, aulas.
Acabou essa prática pelo Zoom, eu ainda tenho um período da manhã que está, né, assim, disponível. Então, o que que eu vou fazer? Geralmente eu tento planejar para que as coisas de trabalho eu ainda faça nesse período da manhã. Então, eu vou ver se eu tenho que gravar algum vídeo para aluno, orientando alguma coisa, é, fazer arte, coisa de Instagram, postagem. Então, tento concentrar essa parte de trabalho, né, do Shala, né, do nosso espaço, no período da manhã. Tento matar isso aí, tá? E aí também, se eu tenho alguma atividade de casa para fazer, eu vou fazer também. Eu gosto de fazer ainda no período da manhã. Então, se é o meu dia de aspirar o chão ou fazer alguma limpeza, eu gosto de fazer ainda antes do almoço. Porque depois do almoço, pra mim, eu não quero mais fazer nenhuma atividade assim desgastante. O almoço geralmente não sou eu quem faço, é meu marido, mas então a gente almoça e eu gosto também, termino de almoçar, eu gosto de já matar, de lavar a louça. Porque depois eu quero ter o meu descanso, tá? Então depois do almoço eu realmente gosto de ter um períodozinho aí de pelo menos 1 hora até as 2 da tarde, tá? De descanso. Então eu vou fazer coisas de lazer. Eu às vezes tiro um cochilo, é raro, mas eu durmo uns 15 minutos, não é muito também. Eu vou ler um livro, aí eu vou mexer em rede social, vou postar aquilo que eu já preparei. Então esse é o horário. De tarde é o meu horário, é o que eu separei para estudar. E eu tenho aproveitado muito esse tempo da quarentena para realmente ler algumas coisas que eu já tinha separado há um tempo, queria e começava, enfim. Então estou realmente dando andamento a isso, aproveitando, porque eu me organizei, né? Porque senão eu não estaria fazendo nada. Nesse período da noite, eu tento não levar trabalho, ou obrigações, ou estudo, tá? Chegou a noite, eu tento desacelerar realmente, para que eu tenha um sono bom. Então o ideal realmente no período da noite é não ver rede social, evitar realmente esses brilhos excessivos, né? Série, Netflix, televisão, celular, enfim. E cortando isso em casa, a gente tenta deixar, né, as luzes mais, assim, só as poucas luzes, né? Para que realmente isso não afete tanto o nosso sono. Então, eu tento realmente nesse período da noite desacelerar para preparar o meu corpo para dormir. Eu acho que a chave, então, para que a gente tenha mais tempo é se organizar. Então, o que eu acho, o que para mim funciona e o que eu acho que pode ficar de dica para vocês. Observa o tempo que vocês têm e separa as obrigações de vocês, né? Por períodos. Então, se vai fazer uma atividade física, qual horário que você pode fazer isso? Idealmente é de manhã, né? Manhã é o melhor horário pra gente fazer. Se você pratica yoga, então tenta praticar de manhã, faz toda a diferença. Então, se você tem que trabalhar às 8, calcula o tempo que você vai precisar e acorda às 6, sei lá, 5:30, tá? E aí você vai ter aquele período antes do seu trabalho, que você vai, enfim, fazer suas rotinas matinais, que você vai praticar a sua atividade física ou sua prática meditativa, ou enfim, né? E aí ter um tempo para se preparar para você começar seu trabalho. Mesmo em casa é bom a gente ter as nossas rotinas de higiene, de tomar um banho, de se ajeitar. E o que é importante, separa um momento pro seu trabalho, não deixa solto. Eu tô em casa, não tenho horário de trabalho. Isso é terrível. Então, separa. Começou a trabalhar às 8, fica de 8 a, sei lá, 8 às 12, tá? 4 no período da manhã, 4 horas. E faz também pausas, já estabelece aí de 1 em 1 hora, ou enfim, menos até. Mas estabelece pausas, tá? Pra você se levantar um pouquinho, né? Porque ficar sentado às vezes é péssimo para o nosso corpo. Então se levanta, bebe uma água, tal, depois volta. Você pode perceber que você vai produzir mais em menos tempo, porque você está organizando. Mas é importante que você estabeleça e fixe esse horário de trabalho. E estabeleça também seus horários, né, de lazer. Lazeres, né, programados. Espero que ajude vocês a organizar um pouquinho o dia de vocês e compartilhe com a gente como é que vocês estão fazendo para dar conta das coisas aí nesse momento. Claro, sem romantizar a quarentena, né? Porque quem está em casa está, de certa forma, né, privilegiado. É um privilégio a gente poder estar em casa. A gente sabe que a maioria da população
não pode se dar o luxo de estar em casa, né? Tem que sair. É importante que a gente tenha cuidado, né? Por mais que a gente adore ficar em casa, é muito importante a gente ter cuidado para não romantizar essa quarentena, porque a realidade é que tem muita gente sofrendo por aí. Desejo que vocês consigam se organizar e que a gente troque essas experiências. Namastê.